Olá pessoal, tudo bem com vocês aí do outro lado? Estou passando por aqui para compartilhar com você mais um pouquinho do meu pensamento, um pensamento que eu tive esses dias acerca da importância daquilo que nós lemos, né, das informações que nós recebemos, seja em livros específicos, seja em canais de notícia, na mídia oficial, na mídia extraoficial, aqui no YouTube, no Instagram, enfim, as possibilidades são imensas e muito grandes. A quantidade de informações que nós recebemos não é nem mensalmente, nem quinzenalmente, mas é diariamente, a cada hora, a cada minuto, na verdade, as informações são atualizadas. Então, é muito importante que eu e você nós tenhamos a sabedoria, o critério na seleção de informações, isso aí você já sabe muito bem. Mas eu quero falar um pouquinho hoje, de uma forma mais profunda, sobre o impacto que essas informações têm na nossa vida, na nossa personalidade como sujeito histórico, o impacto que isso tem na cultura e o impacto que isso tem na formação da nação. Se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos chegar ao entendimento de que a cultura nacional ela é produto de vários recortes que nós fazemos de influências regionais, de influências de personalidades, né, de grandes biografias e também de informações falsas, evidentemente. E hoje em dia tem muita gente falando o que quer, no espaço que quer e influenciando milhões de pessoas, especialmente através da velocidade das redes sociais. E se você for uma pessoa minimamente instruída, você vai lembrar que antes de receber qualquer informação, você precisa fazer um recorte, um critério, um cânon de que tipo de informação você está recebendo, ou melhor, que tipo de informação você está recebendo, de que autor você está recebendo. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de ler, você precisa ter critérios, como você já sabe, sobre que autores você vai ler. Que livros de determinados autores você vai ler? O que é que você precisa saber? Qual é o conhecimento que você precisa ter para que você continue aí na sua jornada de vida? Eu, por exemplo, tenho autores que eu considero indispensáveis para a minha formação humana, para a minha formação de intelectual. E dentro desses autores, eu preciso fazer um recorte, obviamente, de que livros eu vou ler naquele momento da minha vida, de que temas eu preciso estudar, quais temas eu preciso estudar, em que temas eu preciso me aprofundar. Então, primeiro é muito importante ter a noção de que eu preciso saber o que eu quero aprender, de que autores eu vou aprender e quais livros esses autores tratam isso. Quais os comentários que outros autores que eu considero importantes fazem desse autor. Isso é muito importante para a nossa formação cultural. Se você não tem um critério para selecionar autores, se você não tem critérios de temas que você precisa estudar em determinado momento, você continua ainda muito na superfície, sendo levado, né, por influências que você não sabe, na verdade, nem de onde vem. E você acha que tem que ler, você acha que tem que conhecer, só porque todo mundo está lendo, só porque todo mundo está conhecendo. E isso é prejudicial, né, muito, não só para você, para a sua formação intelectual, para o seu crescimento cultural como pessoa, como também para as pessoas que estão à sua volta e, consequentemente, né, para toda a sociedade. Não que você ou que eu, nós tenhamos instantaneamente um impacto na formação, né, ideologia de uma cidade ou na formação ideológica de um estado. Mas, em certo sentido, todos nós influenciamos pessoas que estão à nossa volta. E aí nós começamos a compartilhar ideias, pensamentos, né, recortes temáticos de autores que não trarão uma influência tão positiva assim para a nossa vida nem para os demais. Fora que você pode estar aprendendo mentira, né? Você pode estar aprendendo um conhecimento falso, que não é real aí para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Esse recorte temático de autores que você faz e de temas que você precisa descobrir, ele tem muito a ver com o seu interesse pessoal, evidentemente. Com aquilo que você
gostaria de aprender aquilo que você gostaria de fazer. Se você está interessado, por exemplo, em entender por que o cristianismo é uma verdade absoluta e ele não é uma mentira, você não pode ficar na superfície apenas escutando o que esses autores da superfície, eles falam acerca disso. Você precisa mergulhar profundamente, selecionar grandes autores que já trabalharam isso, ler esses livros, conversar com pessoas que são especialistas nesses livros. Então você precisa fazer um mergulho muito profundo naquela temática, né? Naquele objeto de conhecimento. Então, primeiro é muito importante você ter a noção daquilo que você deseja aprender. E isso tem muito a ver com sua personalidade. Se você luta na formação da sua personalidade, na formação do seu eu, né, você precisa saber que isso é uma construção constante na sua vida. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse de estudar sobre o ateísmo. O ateísmo, ele não me interessa. Até já estudei, já fiz uma disciplina no mestrado, né, sobre ateísmo filosófico, mas aquilo não tem interesse naquela temática. Porque na formação da minha personalidade, na formação da minha história, da minha biografia, pensar sobre o ateísmo não tem impacto nenhum, não tem relevância nenhuma para mim. Uma vez que eu sou um cristão, uma vez que eu estudei o cristianismo a fundo, estudei os mitos que estão ao redor do cristianismo e como o cristianismo, acima de tudo, né, o cristianismo e Jesus Cristo, ele é real, o cristianismo é uma religião verdadeira, eu não preciso perder tempo, investir tempo lendo os autores, a não ser que algum tema, algum autor trabalhe uma questão que tenha um debate, uma discussão, que seja relevante dentro do pensamento cristão, né, dentro do contexto do teísmo, então você lê. Então a maturidade que você vai desenvolvendo como pessoa, né, à medida que você vai aprofundando, que você vai escutando quem você realmente é, os interesses que você realmente tem, aquilo que realmente é importante para você, aquilo que você acha que é importante para a sociedade de uma maneira geral, você vai fazendo esse recorte ficar cada vez menor e você vai sendo influenciado por esses autores específicos que você está estudando. E é muito importante, quando a gente fala sobre esse tema, falar um pouco sobre a linguagem. Que a linguagem ela tem, inevitavelmente, um peso, uma influência muito significativa na formação da nação, na formação da sociedade. Linguagem aqui eu estou usando um termo bem abrangente, né? A linguagem como um termo bem abrangente, isso é uma ciência, né? A linguística, a semiótica, ela já se ocupa de estudar essas questões da linguagem, como ela se forma, a influência. Mas você, como indivíduo, você precisa se preocupar com todo esse arcabouço científico, teórico, que é a semiótica, a não ser que você goste. Mas entender que a linguagem, ela impacta a sua formação, a formação da sua personalidade, a formação de quem você é, das escolhas que você vai fazer. E isso acontece de várias formas. Acontece através de livros, evidentemente, que você gosta de ler, que você lê. Isso acontece através das redes sociais. Isso acontece através da música, né? Isso acontece através de diálogos que nós temos. Então, nós não podemos desconsiderar o impacto que a linguagem tem na formação da nossa personalidade e, consequentemente, na formação da cultura nacional. Se você para analisar, por exemplo, aquilo que está aí no gosto médio, aquilo que está aí inserido, né, de rodo na sociedade brasileira, em livros, né, em músicas, top 10, enfim, você vê que a linguagem que é utilizada, né, os ensinamentos, vamos dizer assim, né, que são ali inseridos nas músicas, né, nos livros, é coisa que, sinceramente, o impacto que tem de positivo na formação de um ser humano moral e ético, né, moralmente ético, entendeu? Que respeita o mínimo que foi formado na nossa sociedade, isso de maneira geral, falando daqui de relacionamentos entre marido e mulher, entre pai e filho, isso é de uma falta de estrutura moral e ética enorme. E isso está na linguagem popular. Você escuta popularmente aí atrocidades, né, que são colocadas aos quatro ventos aí em músicas, em livros,
em serviços de streaming, e que isso é a linguagem. E que, sem dúvida alguma, isso faz com que o Brasil, né, e eu estou sendo aqui bem abrangente, ele comece a ter uma naturalidade. Se torna muito natural você ser um cidadão fútil. Se torna natural a futilidade. Se torna natural o vazio intelectual. Então, a partir do momento que eu, como indivíduo, eu tenho noção que eu preciso fortalecer a minha personalidade, fortalecer aquilo que eu desejo conhecer naturalmente. A partir do momento que eu penso que a linguagem ela tem uma influência muito significativa em mim, quem eu sou, no que eu penso, na cultura que eu desenvolvo, na cultura da minha sociedade, na cultura do Brasil, eu começo a ser muito mais criterioso com as pessoas que eu converso, com os livros que eu leio, com os autores que eu leio, com os serviços de streaming que eu assino, né, com as músicas que eu escuto, porque eu passo a ter uma dimensão macro, né, eu sei do impacto negativo que aquilo vai causar em longo prazo numa cultura, e eu tenho, ao mesmo tempo, uma perspectiva micro em mim, no meu eu, uma perspectiva local. Eu sei que aquele autor, né, aquele tipo de seriado, novela, enfim, a linguagem, eu estou falando aqui de maneira muito coloquial, de maneira muito aberta, né? A linguagem que é desenvolvida ali, ela não vai trazer crescimento ético, crescimento moral para mim. Então, é muito importante que nós tenhamos essa maturidade de ouvir o nosso eu e sabermos que existem aí muitas produções culturais que estão usando da linguagem que tentam de fato interferir na nossa formação mental, na nossa formação intelectual e roubam, né, aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a nossa própria personalidade. Nós vamos repetindo o discurso, nós vamos sendo influenciados e nós vamos cada vez mais gerando uma cultura que é superficial, né? Que é uma cultura que não serve para nada, evidentemente, apenas para futilidade, né? Apenas para um recorte assim, de um contentamento momentâneo. Então eu espero que esse pequeno insight, esse pequeno pensamento, ele seja relevante para você. Isso serviu muito para mim. Hoje eu uso muito mais critério, né? Eu vou muito mais devagar nas leituras, eu leio com muito mais calma, dialogo muito mais com os autores, as músicas que eu escuto, né? Os filmes que eu assisto, as pessoas com quem eu converso, eu tenho muito mais critério na seleção daquilo que a linguagem cultural vai colocando nos meus dias. Valeu, pessoal, até a próxima.